Várias vezes eles sobem ao altar e ali, diante do povo, eles dizem que não tem absolutamente nada. Que tudo aquilo que se dá na Igreja Universal do Reino de Deus é investido na obra de Deus. E você pode observar que não. Porque, primeiro, eles têm sim propriedade. Eles têm propriedade. Então, nós temos, pego aqui alguns como exemplo, né? Pego aqui alguns como exemplo. Vamos pegar aqui o Roberto Mauser, que cuida dos obreiros, que tem um capital, as empresas dele, de 1.010.000 reais. Então, é a TV Record de Bauru, né? Tem a Rádio Cultura de Gravataí, são as duas que ele tem. Então, os sócios dele, por exemplo, o Bispo Clodomir, vamos ver aqui as empresas do Bispo Clodomir, Televisão Gojá, LTDA, tem um patrimônio de R$ 2.193.900, TV Gojá, TV Cidade dos Príncipes, LTDA, Clínica Monte Sinai, LTDA, quer dizer, a Clínica Monte Sinai, Alagoas Rádio e Televisão, Sistema Transrio de Comunicação Limitada, TV Record de Franca, Rede Família de Comunicação LTDA, TV Record de Bauru, são alguns dos patrimônios que pertencem ao Bispo Clodomir Santos, né? Vamos ver aqui o Domingos Barbosa de Siqueira, que também tomou conta dos obreiros. Então, o patrimônio dele é um pouquinho mais simples, né? Considerado com os outros, R$ 402.234, que é a Televisão Gojá, que ele é sócio do Clodomir, né? Pelo que nós entendemos, Rádio 98.1 FM LTDA, Rádio Uirapuru de Fortaleza, LTDA, Rádio Atalaia de Belo Horizonte, LTDA, Associação de Amigos da localidade de Tiro Chapéu, não sei o que isso representa, ou se aqui, até o Darlan tem aqui também patrimônio, Darlan de Ávila de Lima, R$ 483.484. Então, o Darlan, ele Rádio Catedral de Sorocaba, LTDA, Rádio Uirapuru de Fortaleza, LTDA, Sistema Rio Grandense de Radiodifusão, LTDA, Rádio Cultura do Agreste Meridional Limitada, Rádio Aratu, LTDA, FM Cidade Ilhéus, LTDA. Bom, e tudo isso são empresas que estão em nomes de bispos conhecidos, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Por isso, volto a repetir, não querem que os vídeos continuem no ar. E eu tenho me referido à cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, que são esses bispos que têm nomes em empresas
E uma está ligada à outra. Um é sócio do outro. Um é sócio do outro. Eu nem coloquei aqui ainda o Júlio Freitas, não coloquei ainda João Luiz Urbaneja, que também é sócio do Bispo Macedo, de acordo com esse site aqui. Eu vou colocar aqui João Luiz Urbaneja, porque muitos não conhecem, mas é bispo, né? Esteve lá em Portugal, esteve na Espanha. Então, o patrimônio dele, segundo aqui o site Consulta Sócio, é de 228.222.000 reais. Ele é sócio do Renner Participações S.A, né? Também de BA Empreendimentos e Participações, Cristal Promotora de Vendas e Serviços LTDA, Cristal Administradora de Cartões de Crédito LTDA, Renner Promotora de Vendas e Serviços LTDA, Banco AJ Renner SA. Então, você veja que o Ministério Público Federal deveria fiscalizar esse emaranhado de empresas que estão em nomes de bispos da Igreja Universal do Reino de Deus. Um é sócio do outro, um passa procuração para o outro, um é sócio do outro, um passa procuração para o outro. E a origem desse dinheiro. Porque esses bispos, eles não fazem outra coisa a não ser pregar a palavra de Deus. Eles não fazem outra coisa a não ser pregar a palavra de Deus. Por exemplo, o bispo Roberto Mauser, ele faz outra coisa a não ser pregar o evangelho? Bispo Clodomir, o bispo Domingos Siqueira, vários aqui, todos esses aqui têm coisas no nome deles. Vou citar aqui os nomes: Romualdo Panceiro, Clodomir Santos Matos, Jadson Santos, Guaraci dos Santos, João Leite, Márcio Carote, Adilson Higino da Silva, Djalma Bezerra de Araújo, José Célio Lopes, Wagner Negrão Garcia, Domingos Barbosa de Siqueira, José Roberto Mauser, Darlan de Ávila Lima, Sidney Marques, Osvaldo Roberto Ceola, que também é bispo, Paulo Roberto Guimarães, Renato Costa Cardoso, Júlio de Freitas, Júlio César de Lima Freitas, Edir Macedo Bezerra, João Luiz e outros. Sem falar nos familiares, que também estão ligados a essas empresas, muitos familiares ligados a essas empresas. Então, eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, obreiro da Igreja Universal do Reino de Deus, membro da Igreja Universal do Reino de Deus, você dá a sua oferta para a obra de Deus? O que tem essas empresas que estão nos nomes desses bispos com a obra de Deus? Faça uma pesquisa. Entre nesse site que é www.consultasócio.com e você vai ver
se o que nós estamos falando é verdade ou não. E por que que não querem que os vídeos permaneçam no ar? Porque estamos relatando verdades. Relatando verdades. Sem falar no dinheiro que vai para a Rede Record. Quanto que hoje a igreja coloca na Rede Record? Quanto? Eu lembro que na minha época, em 2010, o bispo Romualdo, ele falava que mandava para a Record, por semana, uma média de 10 milhões de reais. 10 milhões de reais para a Record por semana. Por mês daria 40 milhões. 40 milhões vezes 12 daria uma média de 480 milhões. É claro que vai através de um contrato que existe entre a igreja e a Record. E aí, meu irmão, minha irmã, a Record com a Fazenda, não é verdade? A Record pagando o salário de Fábio Porchat, Sabrina Sato, Xuxa e tantos outros, que não estou aqui criticando eles ou condenando eles, é o trabalho deles, mas quem os paga? É a Record? Sim, é a Record. Mas a Record recebe dinheiro também da igreja? Recebe. O dinheiro da igreja vem da onde? Vem do povo, dos obreiros, das obreiras, dos jovens, evangelistas. E você sabe que aí na Igreja Universal do Reino de Deus, você obreiro, você paga pelo uniforme, você paga pelo sisterúde, você paga pelo pão da Santa Ceia, pelo vinho, o suco da uva, os copinhos. Você paga pelos produtos de higiene da igreja. Vocês que compram, não é verdade? Vocês pagam pelos livros que vocês recebem, pelo jornal. E sem falar que você dá a sua oferta e o seu dízimo, e na sua cabeça funciona como? Bom, eu estou dando o meu dízimo e a minha oferta para a obra de Deus. Então, o seu dízimo e a sua oferta, as suas campanhas, os sacrifícios, deveriam ser usados para comprar essas coisas. Às vezes, nem uma reforma na sua igreja é feita. Ah, mas a igreja construiu várias catedrais. Sim, verdade. Mas será que existe também alguma coisa por trás dessas construções? Será que existe? São perguntas que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus não responde. Eles preferem nos chamar de endemoniados, de caídos, colocar demônios, entre aspas, para falar que estão por trás dos vídeos, e meterem processos contra a gente para tirar os vídeos do ar. Mas eles não respondem, porque não podem. Porque não podem responder. Estão cheios de mentiras.
Você sabia que os bispos da Igreja Universal do Reino de Deus tinham essas empresas aí? Você, pastor, não pode ter. Eles olham o seu CPF, não é verdade? Você não pode ter, pastor. O seu CPF é vigiado. O seu imposto de renda é vigiado. Eu desafio esses bispos aqui da Igreja Universal do Reino de Deus a expor os seus impostos de renda. E eu exponho o meu. E eu exponho o meu. Exponho o meu. De quantos anos quiserem. E explico detalhadamente o que aconteceu no meu imposto de renda. Explico detalhadamente. Você obreiro, você membro, você evangelista, você jovem. Deixe-me falar uma coisa para você. Se você deu o seu dinheiro nessa instituição, dinheiro, dificilmente você vai provar que você fez a doação. Embora toda igreja, por lei, deveria dar um documento, um recibo, alguma coisa, de que aquela doação foi feita até mesmo para a pessoa declarar também no seu imposto de renda. Mas como é dinheiro e você não tem como provar, é difícil. Mas se você deu um carro, por exemplo, você tem como provar que deu o carro para a instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Você que deu a sua casa, um terreno, ou que fez uma transferência bancária, ou que deu em cheque, você tem como provar que você fez essa doação. E se você se sente uma pessoa enganada, porque você deu para a obra de Deus e você não sabia que os bispos tinham essas propriedades, esses bens, e alegam eles que não podem colocar no nome da igreja, conversa. Vou mostrar aqui para você uma coisa. Deixa eu colocar aqui e vou dividir a tela com você. Igreja Universal do Reino de Deus. Então vamos pesquisar. Né? Igreja Universal do Reino de Deus. Dizem que a igreja não pode ter empresa, que não pode ter rádio. Dizem eles. Dizem eles. Olha só, procure Igreja Universal do Reino de Deus, empresas de Igreja Universal do Reino de Deus. Rádio Riviera, LTDA. Móveis Beta Indústria e Comércio, que era uma empresa que fabricava os bancos, marcenaria aqui no Rio de Janeiro. Unipro, editora LTDA. Rádio Copacabana, LTDA. Cinema Alvorada, LTDA. São algumas empresas ligadas à Igreja Universal do Reino de Deus. Tem até eu lá ainda como sócio. Eu também, se você botar o meu nome aí, aparece. Alfredo Paulo Filho. Aparece que eu tenho, vou explicar mais uma vez, eu já expliquei, aparece 4 empresas no meu nome. Isso, 4 empresas. Uma chamada Rádio Riviera LTDA, mas eu já assinei os documentos, certamente já passei para um outro bispo, com as procurações e tal, já foi passado para outro bispo. Alfredo Paulo e de Renzo, LTDA-ME. Eu até pedi para as pessoas pesquisarem isso, porque era uma empresa, um restaurante lá em Santos, e é uma pessoa que tem o mesmo CPF que o meu, né? Então, é uma pessoa que tem o mesmo nome, mas, aliás, o CPF é diferente. O nome é o mesmo, mas o CPF é diferente. Então, essa empresa não é minha.
A Y5 Comércio de Artigo do Vestuário LTDA-ME é uma empresa que não funciona mais. Era uma loja de roupas que a minha esposa trabalhava com ela, mas está encerrada, não existe mais. E a Igreja Cristã do Recomeço. Muito bem. São empresas também que... E tinha outras empresas no meu nome. Outras, mas que foram passadas para outros bispos. Então, você, meu irmão, minha irmã, que fez uma doação e você pode provar que você fez essa doação para a Igreja Universal do Reino de Deus, se você sentir no seu coração e você disse assim, olha, diz assim, puxa vida, eu fui enganado, eu fui iludido, eu tinha dado a minha oferta, o meu sacrifício para a obra de Deus e agora estou vendo que não é, você pode recorrer à justiça, tá? Procure um advogado, leve os documentos, se aconselhe com ele. Você também, pastor, que fez vasectomia, você pode também procurar um advogado. Você que ex-pastor e saiu, foi mandado embora, e tem menos de 2 anos, você também pode recorrer a um advogado para ver os seus direitos, tá certo? Porque você não está pecando fazendo isso. Não, você não está pecando fazendo isso. E acredito que deveriam haver leis no Brasil, não sei se já existem, que fiscalizassem melhor os dízimos e as ofertas, as doações que são feitas nas instituições sem fins lucrativos, as igrejas. Todas. Porque o bispo, o pastor, o apóstolo, seja quem quer que for, ele não pode fazer o que ele bem entende com os dízimos e as ofertas que são dadas. Alguém vai dizer assim, mas são direitos autorais, por exemplo, no caso do Bispo Macedo. Mas aonde são vendidos os livros? Quem compra os livros? E como que compram? De que maneira compram? Então, esse é o vídeo de hoje. Quero mais uma vez agradecer a você que tem baixado os vídeos e tem compartilhado com outras pessoas e no seu canal também. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus continue abençoando a todos. Porque nós vamos continuar orando pelos inocentes e vamos continuar denunciando a hipocrisia. Forte abraço, vamos em frente.